Bom dia, na graça e na paz do amor do nosso Deus. Uma manhã de muita paz, renovação na nossa mente, renovo em todas as áreas da nossa vida. Que o ânimo do Senhor se faça presente e não nos falte a alegria do Senhor. Amém? A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Nossa meditação nesta manhã é no Salmos 32, que possamos pensar e repensar até meditar neste salmo. Vai falar sobre confissão e perdão. Poesia de Davi. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa. Que o nosso Deus possa nos ajudar a recebermos o perdão dele e a nos perdoar, para que possamos nos alegrar, viver a felicidade do nosso Deus por inteiro, e cujos pecados ele apaga. Louvado seja o nosso Deus. O nosso Deus é diferente do ser humano, ele é diferente de nós, que temos aquela dificuldade de esquecer o que nos fizeram, o que passamos, mas ele apaga. Mas ele tem o poder de nos ajudar, de apagar, de fazer não doer aquilo que fizeram contra nós. E nós vemos na Bíblia, e um exemplo deles, que eu acho lindo, é o de José. Por mais que lá dentro havia muita dor, mas ele soube botar tudo para fora, soube confiar em Deus, soube descansar em Deus para perdoar os seus irmãos. Soube ver que tudo que o aconteceu, tudo que tinha feito contra ele, havia um propósito muito maior, porque até na dor e no sofrimento, o nosso Deus pode usar aquilo tudo ao nosso favor. Tem até um versículo que diz que tudo coopera para o nosso bem. E nós temos a dificuldade de liberar o perdão, de esquecer o que nos fizeram. Mas o nosso Deus, ele nos perdoa e ele joga tudo no mar do esquecimento. E ele não nos lembra para nos acusar. Quem traz a lembrança do que fizemos no passado, do que fizemos ontem, é o nosso inimigo, que tenta nos acusar, tenta nos lembrar. Mas se tu já confessou para o nosso Deus, já se arrependeu, pediu perdão, deixa o perdão dele entrar, aceita e não peque mais. Não peque mais, porque desobedecer, o pecado nos aprisiona, e o nosso Deus quer que nós vivamos em perfeita alegria, amor e liberdade, para que outros, através das nossas vidas, desfrutem também, conhecendo o nosso Pai Celestial. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más. Louvado seja o nome do Senhor. Eu faço deste salmo a minha oração. Faça dele tanto a nossa meditação do dia de hoje, de pensarmos neste salmo, mas traga para dentro de si, Senhor. Eu trago para dentro de mim agora, neste momento, este salmo. E eu oro ele. Me ajude a viver cada palavra que está escrita aqui, pois eu quero ser feliz. Eu não quero, Senhor, ser acusada de fazer coisas más. Então, minha oração é: me ajude a não fazer coisas más,
me ajude a não fazer nada daquilo que desagrada ao Senhor e que não age com falsidade. Meu Deus, é muito fácil eu ver a falsidade no meu irmão, ver a falsidade naqueles que estão à minha volta, mas muitas das vezes a falsidade está dentro de mim também, pode estar dentro de você também. Muitas das vezes há momentos que a gente não somos verdadeiros com quem está à nossa volta. Não somos muito leais até com com o nosso Senhor. Muitas das vezes a gente não é sincero, não expõe, não fala a verdade, não fala o que a gente pensa. Mas o nosso Deus quer nos tornar parecido com Ele. Glória a Deus por isso. Ele quer nos tornar parecido com Ele. E eu oro para que o nosso Deus venha nos ajudar a não agirmos com falsidade, a sermos transparentes, a sermos sinceros. Quando aquilo que eu penso for ofender o meu irmão, eu oro e não falo nada. Mas se a pessoa forçar, se a pessoa querer perguntar algo, o que você achou da comida? O que você achou do cabelo? E querer uma resposta, Deus me dê sabedoria. Ora no pensamento mesmo, me dá uma palavra que eu possa falar que não vai machucar, que não vai ferir. Porque às vezes a gente vai dar uma opinião e às vezes a gente pode machucar o irmão, machucar a irmã, machucar alguém da nossa família, machucar pessoas que a gente não quer machucar. Porque a gente falou de uma forma que às vezes na hora as palavras não saiu mansas, não saiu palavras de com mansidão bem temperada, sabe? A Bíblia diz que a resposta branda, calma, desvia o furor, né? Então, assim, Senhor, me dê sabedoria para falar a verdade, mas com sinceridade, que eu não venha omitir nem mentir, que eu não venha, para não perder a amizade, esconder alguma coisa ou não falar alguma coisa. Então, me ajude a ser verdadeira em tempo integral. E quando não é para eu falar nada, Senhor, fecha minha boca. Fecha, Senhor, fecha, Senhor. E me ajude a orar. Porque o único que convence o ser humano a mudar de pensamento, esse papel, esse título, eu só conheço um. E Jesus nos revelou, Espírito Santo. É Ele que me convence. E eu tenho certeza que é Ele que te convence aí do outro lado. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava. O pecado faz isso com a gente. Nos cansa. Chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado. Como é libertador, gente. Como é libertador para quem confessa, para quem expõe, para quem fala. Mas depende para quem você vai falar. Porque às vezes a gente vai conversar, desabafar para a pessoa errada. E aí aquilo que era para ser, sabe, algo que trouxesse paz para nós, se torna atormento, preocupação, medo, porque contamos para pessoas que vão expor, contamos para pessoas que, sabe, não vão saber lidar com aquilo ali, com aquela informação, e vão espalhar e vai gerar mais transtorno. Então, aprenda, acima de tudo, a confessar para o nosso Deus. E deixa que Ele vai saber usar tudo isso para a glória dele. Porque eu creio que até os nossos erros, não que eu queira errar, minha oração de hoje e de sempre vai ser: Senhor, me ajude a não errar. Me ajude a não pecar. Se eu posso não pecar, então me ajude a não pecar. Se eu posso não errar, então me ajude a não errar. Se eu posso dizer não para as minhas vontades, então me ajude a dizer não para as minhas vontades. Porque hoje eu tenho auxílio do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Nós temos. Mas, quando a gente erra e já fez
besteira, tomou a decisão sem pensar, já aconteceu, que os nossos erros possa sim ser usado para alertar, ajudar, orientar, corrigir pessoas que podem vir e cair na mesma armadilha que a gente caiu. E eu acredito que quando a gente vê na Bíblia que Deus não deixou de colocar ali, de expor, de falar os erros de muitos que cometeram. Teve pessoas que cometeu adultério, teve pessoas que matou pessoas, teve pessoas que invejou pessoas e por causa da inveja, por causa da cobiça também, pessoas foram capazes de tudo, sabe? De destruir o outro, destruir a si mesmo, que quando a pessoa vai contra alguém, ela está destruindo a si mesma. Então, quando a gente luta contra o nosso próximo, deseja mal para o nosso próximo, quer pegar o que é do próximo, temos que ter isso na nossa mente. Estamos trazendo o mal para nós mesmos. A gente está chamando, abrindo legalidade para o mal atuar em nossa vida. Então, aprenda o segredinho. Deseja para o outro o que você quer para você, faça para o outro o que você quer para você, vence o mal com o bem. Então, quando eu vejo na palavra de Deus exemplos de pessoas que erraram, que falharam, vou dar um exemplo de duas pessoas que eu preciso me espelhar um pouco nelas, mas no sentido assim de não querer copiá-las, sabe? Fazer o oposto do que elas fizeram. Uma delas é Sansão, que me ensina a respeito de eu ter cuidado com a minha vontade. Porque de tanto que ele brincou com as suas vontades, ele caiu na própria armadilha da sua vontade. E uma outra delas também é o próprio Saul, porque se ele fosse obediente a Deus, se ele fizesse a vontade de Deus da maneira como Deus pediu, Deus ia permitir que o reinado dele permanecesse de geração em geração. Mas por conta de uma desobediência, por conta dele não sacrificar aquilo que Deus pediu para sacrificar, por conta dele poupar o que ele queria poupar, por conta dele querer fazer as coisas do jeito dele, quando Deus mandou fazer de uma forma, ele perde tudo, inclusive a sua vida. Então, eu pego as experiências, preciso pegar essas experiências para a minha vida e aplicar que pecado, para mim, o significado de pecado, para torná-lo mais, como é que eu vou dizer, mais entendido na minha visão, é desobediência. É o não que você ouve e você ignora esse não. O sim que você ouve para fazer tal coisa e você não tô afim de fazer, sabe? Ó, faça dessa forma. Sim, senhor, tá ok, mas eu prefiro fazer do meu jeito. Então, eu sou mãe. E quando a gente tem o nosso filho, a gente quer instruí-lo, quer ensiná-lo. E a criança, se você observar, crianças de 1 ano, 2, elas já começam a querer fazer as coisas do jeito dela, faz birra, chora. E você percebe que elas não têm aquele controle ainda emocional e tal. Então você tem que ter muita paciência que vem de Deus. Peça para Deus que Ele dá. Glória a Deus. Eu tenho que pedir constantemente, todo dia. Mas a gente precisa mostrar para ela que naquele momento aquela decisão dela que ela está tomando, aquela escolha que ela quer, não é o melhor. Não está na hora de comer aquele negócio, não está na hora de fazer o que ela quer fazer para proteger ela dela mesma, entendeu? Então o meu não para o meu filho, eu estou protegendo ele dele mesmo. E assim é a gente com o nosso Deus. Quando Deus fala, quando na verdade Deus já dá para a mãe de Sansão ali a separação, que ele deveria se separar, era o Senhor já protegendo ele dele mesmo, sabe? Era protegendo Sansão, sabe? Dele mesmo, porque
Deus, ele é onisciente. Por isso que temos que ter muito cuidado. Porque às vezes Deus está falando com a gente e ele está vendo o que a gente vai fazer lá na frente. Então, quando Deus fala algumas coisas, já aconteceu comigo, e eu vou dar um exemplo. Eu já sou casada para a glória de Deus, vou fazer 8 anos de casada, glória a Deus. Mas houve um período na minha época de solteira que eu estava muito ansiosa em relação ao namoro e tal. E Deus falou no meu coração, Deus falou comigo. Tinha um rapaz que eu estava já paquerando e tal. E Deus falou que não era da vontade dele. Mas eu ouvi de um lado e deixei sair do outro que ele falou, ignorei, não quis dar ouvido e quebrei a cara. Porque Deus, ele vê o coração também do ser humano. E Deus via meu coração, via que eu queria algo sério, via que eu não queria brincadeira, Deus via que eu não queria passar tempo, Deus via que eu não queria desfraudar o outro, que eu não queria somente usar aquela pessoa, beijar e acabou. Deus via que eu queria compromisso, mas Deus via da outra parte que a outra parte não queria, que a outra parte ainda não amadureceu, que a outra parte ainda era um moleque, que a outra parte só queria um passatempo. Então, Deus estava querendo me poupar de choro, de sofrimentos, mas eu não quis ouvir. Mas ele sabia e ele via todas as coisas lá na frente. Então ele foi no meio do caminho todinho me alertando, sabe? E o mais lindo que mesmo eu ter feito as minhas escolhas e depois eu me arrependi, Deus poderia chutar o balde e falar, bem feito, agora se vira, você escolheu esse caminho, vai sofrer, vai chorar sozinha, que eu não vou enxugar tuas lágrimas, não quero saber de você. Deus poderia me desprezar, poderia me ignorar, poderia me deixar lá. E aonde eu louvo a Deus, todos esses anos, todos os dias da minha vida eu quero agradecer a Deus. Porque aonde eu mais vi o cuidado dele, o amor dele, foi nesses momentos da minha vida. Foi nas minhas decisões precipitadas, nas minhas decisões no momento de ansiedade, no momento de querer agir, de querer as coisas. E eu ver Deus ali catando os caquinhos da Maiara e me colocando de volta no lugar, sabe? Me colocando de pé, me dando aquele ânimo, me dando aquela força, não deixando a peteca cair, não deixando eu parar, estacionar, sabe? Mas fazendo eu sempre olhar para ele, sabe? E o amor dele, o amor dele, o amor dele cura, o amor dele sara, o amor dele nos torna realmente o que nós somos hoje, sabe? Pessoas transformadas pela presença do Senhor. Porque eu creio que se hoje eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu tenho toda a certeza em dizer, tem os dedos, as mãos do daquele que me construiu em mim, cada detalhe. E até mesmo eu acho lindo quando a Bíblia fala do vaso de barro na mão do oleiro, porque eu me vejo assim, um vaso na mão do oleiro, e aí quando racha ou quebra, ele pode, se ele quiser descartar, fazer outro. Quantas das vezes eu tinha uma mania com papel que eu errava, queria jogar fora e pegar outra folha, mas o nosso Deus, ele pega aquele vaso de barro que rachou na mão dele e ele vai ali trabalhando naquele vaso. Vou fazer de novo, um vaso novo. E assim ele tem feito na minha vida e eu creio que ele está fazendo e quer fazer na sua também. Amém. Glória a Deus. Resolvi. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Não é um, não é dois, não é três, mas é todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todos os meus erros, todas as minhas tentativas que não deram certo, tudo que eu pensei, que eu falei, que eu desejei.
Deus, ele quer perdoar. E já perdoou. Amém? Glória a Deus. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Olha o segredo. Nos momentos de angústia, a Bíblia diz que neste mundo nós teríamos muitas aflições. Mas ela vai dizer também: tende bom ânimo, porque ele venceu. E aqui olha o segredo. Todos os que são fiéis, leais, está contigo e não larga mais, devem orar. Nós devemos orar. Nós precisamos orar. Nós dependemos da oração para viver. E orar nós entendemos que é conversa, relacionamento, intimidade com o nosso Senhor. Amém? Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o segredo. Para mim e para você, que confia no nosso Senhor, que confia, como diz lá no Salmos 91, aquele que se refugia no Senhor está guardado e protegido na sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando nós confiamos no nosso Deus, a gente sabe que temos um protetor ali, um guarda, alguém que está zelando, cuidando de nós. Só que nós entendemos que como pai, como mamãe, os nossos pais, eles fazem o possível para nos proteger, para nos guardar. Mas tem coisas que acontecem. Tem coisas que até mesmo uma injeção que eu não gosto, corro, mas a minha mãe muitas das vezes me levava à força, porque ela via que aquilo era necessário para me manter saudável, me manter bem, protegida. Eu não via daquela forma, é claro, né? Mas minha mãe, ela tinha um cuidado comigo, conosco, né? E assim é o nosso Deus. Então, aqui está dizendo: quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Então, a nossa intimidade com Deus, na oração, buscando o Senhor, quando essas ondas de sofrimento tentar bater na nossa porta, elas vão ter que passar por nós. Por quê? Porque a gente está ali, ó, buscando. Porque a gente está ali no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos nos pés do Senhor. Tu és o meu esconderijo. Tu me livras da aflição. Eu tomo posse. Eu recebo esse cuidado, esse carinho, essa proteção do Senhor na minha vida, na vida da minha família. Que o Senhor possa também te colocar nesse esconderijo, te livrar nos momentos de aflições. Mas eu quero bem falar uma coisa bem importante. Muitas das vezes, assim como eu estava pensando isso nessa manhã, quem tem, eu ainda não tenho, mas já tive. Quem tem cachorro em casa, e esse cachorro não tem muito costume, né, de estar na rua, ainda mais cachorro dentro de casa, né, a gente procura ter aquele cuidado com o portão, manter o portão fechado, ou então prender o cachorro. E o cachorro muitas das vezes, ele, se tiver solto no quintal, ele espera uma brechinha, já reparou? Uma brechinha no portão. Você vai tentar passar ou receber alguém que está chegando
e só uma brechinha, ele passa por debaixo das suas pernas, ele dá um jeitinho dele, mas ele passa. Ele faz aquela forcinha e passou. E vai pra rua. Você tenta correr atrás dele, tenta chamar, e muitas das vezes ele não vem. E eu já perdi um cachorro assim, morreu atropelado. E teve uma outra que sumiu que a gente nunca soube pra onde que foi. Onde foi o paradeiro da cachorra. Mas a gente na hora até se culpa, poxa, deixei o cachorro fugir, mas nem foi de propósito, foi porque o cachorro era tentador mesmo. Tava tentado a querer ir pra rua. E por mais que dentro da casa, dentro do, né, tinha proteção pra chover não molhar ele, tinha comida, tinha aquele carinho e afeto que a gente procurava dar pra ele, mas mesmo assim ele queria ir pra rua. E infelizmente isso acontece muito. Não que eu tô comparando a gente com cachorro, não é isso, tá? Mas isso acontece muito com a gente, muito mesmo. A gente é atraído muito pelo que a gente sente, deseja, ao ponto da gente querer, sabe? O que a gente sabe que não é bom para nós, é proibido. O nosso dono, o nosso Senhor, tá fechando a porta para nós, tá dizendo: não, essa porta eu não quero que abre para você. Esse local não é local para você. Esse caminho não é caminho para você. Essa direção não é essa direção para você. Não é, não é, não é. E a gente está tentando entrar por caminhos que não é pra gente entrar, sabe? Tem muitas pessoas que, para construir a família dela, ela tá destruindo a família do outro para construir a dela. E isso não é sucesso, não é. É construir uma casa na areia. Uma hora vai vir uma tempestade, vai vir um vento forte e vai derrubar tudo. E por mais que essa pessoa possa, no momento que ela construiu essa casa na areia, ela poderia não ter conhecimento da palavra, ou poderia estar meio fraca espiritualmente, mas ainda assim, a colheita dela virá por causa das escolhas, por causa da plantação que ela plantou. Então, nós precisamos trazer a verdade que traz luz para dentro de nós. A gente precisa trazer a verdade que nos liberta, porque Jesus é a verdade. É o caminho, a vida e a verdade. E a verdade nos liberta. E eu vejo a importância de nós buscar, pedir ao Senhor: me ajuda a te conhecer, me ajuda a estudar a tua palavra, me ajuda a aplicar cada conselho teu na minha vida, porque é libertação, é salvação, é transformação. Fará um bem para nós e para quem está à nossa volta. Então, assim, eu vejo muitas pessoas reclamando, sabe? Porque a vida hoje não tá boa, porque tá assim, porque tá assado. E muitas das vezes quer culpar o nosso Deus, quer culpar o nosso Deus por causa das perdas, dos sofrimentos. Eu perdi um irmão, já tem aí uns 10 anos, até mais um pouquinho, e mataram meu irmão, essa é a verdade. E eu sei que para a família que perde aquela pessoa, é algo doloroso, porque você fica... Eu mesma falava muito para Deus: por que, Deus? Por que não livrou? Por que, sabe? Mas eu fui entendendo com o passar dos anos que o nosso Deus, gente, ele é maravilhoso. Ele é lindo. Não há outro igual a ele. Não há. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O nosso Deus é lindo. É lindo. Só que ele não trabalha sozinho, sabe? Ele trabalha em conjunto. Ele não faz nada sem a nossa permissão, sem a nossa aceitação. Ele poderia, como ele fez, ele criou a terra realmente sozinho. Mas se você observar, em alguns momentos, quando ele cria o homem, a mulher, você vê que ele deixou o Adão escolher o nome dos animais, você vê que ele deixou Adão escolher o nome da esposa, você vê que
Ele até fala, essa daí é minha varoa. Você vê que ele vai cuidar, ele vai ter uma responsabilidade de cuidar do jardim do Éden. Então, você vai ver que Deus deu autoridade. Quando você dá um presente para o seu filho, você não vai ficar controlando o que ele vai fazer com aquilo que você deu. Você entregou na mão dele para ele cuidar. Você deu de presente para ele. Você que deu, mas o presente agora é do seu filho. E Deus fez isso com a terra, com a vida que ele nos deu, com esse fôlego. É claro que nós temos que pedir a Deus sabedoria para saber administrar tudo isso. E aonde acontece a estolice, aonde que acontece aí muitos enganos, porque o homem faz do jeito dele, não segue o conselho de Deus e aí quebra a cara. E trazendo para as perdas, sabe? Infelizmente, meu irmão, gente, hoje eu aprendo muita coisa. Eu aprendo que na nossa vida nós precisamos consultar a Deus. A importância da gente orar antes de tomar uma decisão. Como eu preciso aplicar isso na minha vida diariamente, eu preciso muito lembrar disso. Preciso muito que Deus me ajude a aplicar isso no meu dia a dia. Consultar a Deus antes de eu decidir mudar de emprego, antes de eu decidir se eu entro nessa empresa, antes de eu decidir se eu coloco aquela pessoa dentro da minha casa ou não, antes de eu decidir se eu falo ou não falo alguma coisa pessoal minha para alguém ou não, preciso orar sim ao Senhor, porque quando eu falo com Deus e eu pergunto, Senhor, o que eu tenho que fazer? Ele vai me responder e com certeza, gente, ele não vai me colocar em furada. O que ele me responder vai ser algo que vai trazer proteção para a minha vida. Vai me guardar, vai me livrar, vai me dar uma direção certa. Mas quando eu não faço isso, eu estou me arriscando, eu estou andando sem enxergar o que está na minha frente. Mas quando eu trago a presença, como diz a palavra, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para todo o meu caminho. Quando eu trago a presença, quando eu trago a palavra, ela clareia. É um poste com iluminação na rua. Você consegue ver a rua por completo. Você consegue ver cada buraquinho e tudo mais. Mas se não tiver iluminação, você tropeça, você cai, porque você não está vendo nada. Então, como eu preciso fazer como muitas das vezes Davi fazia? Eu devo ir, Senhor? Se eu for atrás lá do pessoal que pegou a nossa família, eu vou conseguir encontrá-los? E Deus, falava. Naquela época era através de profeta. Hoje nós temos a misericórdia do Senhor de podermos ter Ele dentro da gente, de podermos ouvi-lo através da sua palavra, através de tantas maneiras que Ele fala com a gente. Então, assim, eu vejo também um momento que Josué, com um grupo de pessoas que foram até o acampamento, pedir para se juntar, pedir, fazer aliança com eles, né, de proteção, se entregando ali para eles ajudar. E eles, por causa da aparência, aquelas pessoas já foram com intenção de enganá-los, de mentir para eles, e eles acabam confiando, sabe? É igual quando você vai comprar um carro e a pessoa, deixa o carro todo bonitinho e tal, e não fala para você que o carro não foi batido, que o carro foi batido, e isso e aquilo, e você não leva contigo um mecânico seu de confiança para dar uma vistoria verificada. Você confia na palavra do amigo, você confia na palavra, de quem está passando aquele carro. E depois você vai descobrir que o carro foi batido. Então, assim, a gente precisa, eu, Maiara, preciso de Deus, de Jesus, do Espírito Santo na minha vida, todo dia, para me orientar. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso.
E o nosso coração nos engana muito, a gente pensa muita coisa, deseja muita coisa, que não é o que a gente precisa, não é o que a gente necessita. Então a gente precisa muito dele, que nos conhece, para colocar tudo que está fora no lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu percebo que muitas coisas, tanto na minha vida, quanto na vida desse meu irmão que não está mais aqui, e de tantas pessoas no mundo, tantas coisas que poderia ter sido evitado se aquela pessoa não estivesse no lugar errado, na hora errada, se antes orasse, perguntasse para Deus, sabe? É igual quando a mãe fala: filha, não fica até mais tarde na rua não, filha. Não vai para aquele lugar não, filha. Filha, não vai não. E muitas das vezes o filho, a filha, ah, mãe, eu tenho uma história que eu não esqueço do meu pai, que a minha avó não era evangélica, nem meu pai, mas eles não serviam o Senhor, né? E o meu pai queria ir para uma festa, não sei se na época era baile, eu não lembro, se era baile de rua, eu não lembro. Só sei que ele queria ir para um local com os amigos, como ele sempre ia, normal. Só que nesse dia a minha avó tava com incômodo, sabe? E ela falou pro meu pai não ir e ficou insistindo, sabe, para ele não ir, não ir. E graças a Deus meu pai não foi. Não foi. Ele confiou na minha avó. E naquela noite, né, depois deu na época acho que era rádio, se eu não me engano, depois ele ficou sabendo, né, que teve tiroteio, pessoas foram baleadas e a gente não sabe. Não tem como a gente ter certeza se meu pai, se ele tivesse ali, se ele teria sido escapado ou não. Só Deus sabe. Mas tem coisas que às vezes é melhor a gente não brincar, porque às vezes por causa de brincadeiras a pessoa morre, sabe? Sabe que o cara tá bêbado, tá drogado, tá nervoso, e a pessoa ainda assim fica no carro, ainda assim aceita carona. E esse cara que tá dirigindo pode bater no carro de alguém que não bebeu, que tá tranquilão, que tá querendo voltar para casa em segurança com a família. Tanta gente imprudente pegando seus carros sem condição de dirigir, podendo causar sua própria morte e a morte de alguém. E nós precisamos tanto consultar o Senhor, tanto de orar. Eu acredito que o nosso mundo ao qual o mundo ao qual nós estamos atualmente, o que ele mais precisa, gente, o que as pessoas da terra mais precisam, o que eu, Maiara, mais preciso é de oração, é de intimidade com Deus, é de me relacionar com o Senhor. O que as pessoas mais precisam, gente, é de se relacionar com o seu Criador. Quando a máquina, ou a geladeira, ou o telefone, seja o que for, dá problema, ele precisa daquela pessoa que vai saber manusear ele, abrir por dentro, mexer, trocar as peças, colocar tudo no seu devido lugar. E nós temos a pessoa, a única pessoa que sabe mexer conosco, que sabe nos ouvir, sabe falar as palavras certas para o nosso coração, se acalmar, e é o nosso Senhor. Então, consulta aquele que te criou, pega aí o manual, que é a tua palavra, que é a palavra dele para nós, que a palavra dele é o nosso manual, nosso guia, nossa bússola, sabe? Para nos guiar. Assim como você compra um celular, alguma coisa nova, vem com manual para mostrar como ligar, como funciona, como você mexe naquele equipamento. Assim somos nós. Até eu tenho manual, sabe? Tem horas que a palavra do Senhor me mostra como eu estou, como tá minhas emoções,
Eu percebo que eu estou irada quando eu olho para a palavra e a palavra começa a falar o que está aqui dentro no meu coração. E aí eu percebo, meu Deus, eu estou com ira, eu estou sentindo isso aí, meu Deus. Meu Deus, faltou liberar perdão para fulano, para ciclano. Eu estou aqui com mágoa, com ressentimento. Senhor, aquilo ali que a pessoa falou, mexeu aqui, ó, porque eu estou orgulhosa, Senhor. Pai, isso aqui que aconteceu foi porque, pai, eu estava muito na vaidade, muito vaidosa, mexeu comigo, falou lá das minhas gordurinhas, falou lá disso, falou daquilo. Pai, me incomodou, me entristeceu, pai. Então a gente precisa, eu preciso, confesso, preciso do meu Senhor, do meu Jesus para viver, para respirar, para continuar vivendo aqui nessa terra. E aí vai dizer: Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição, eu canto bem alto a tua salvação. Que o nosso Deus nos livre sim da aflição, nos coloque no seu, nos faça, né, que possamos estar nele, no seu esconderijo, mas que ele nos ajude a cantar bem alto a sua salvação. Pois me tens protegido. Glória a Deus, eu sou grata a Deus pela proteção dele na minha vida, na vida da minha família. Agradece ao Senhor. As coisas podem não estar da maneira que você gostaria, tem muitas coisas que eu gostaria que Deus fizesse, mas louvado seja o nome do Senhor. Ele não respondeu, ele não me atendeu, ele não atendeu o meu pedido, não fez o que eu queria que ele fizesse. Amém. Deus não tem que trabalhar para me satisfazer. Pelo contrário, eu que tenho que cooperar com ele e satisfazer o coração do meu Deus, né? Os desejos dele, tá cumprindo, tá praticando a sua vontade, fazendo a sua vontade. Mas ele é tão bom que a sua palavra diz: deleita no Senhor, tenha prazer no Senhor, queira estar com o Senhor, queira se relacionar com o Senhor. Permaneça no Senhor, tenha prazer na lei do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E eu entendo que quando a gente está no Senhor, Ele vai alinhando os desejos do nosso coração, colocando os desejos dele em nós. E aí quando a gente deseja algo, tá de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Quer ver uma coisa? Deus nunca vai abençoar uma oração que eu queira destruir, causar dor em alguém. Essa oração não será atendida. Não será. Sabe? Se alguém me feriu, alguém me machucou e eu com raiva da pessoa, Deus, pega fulano, Deus, faz isso. Deus não vai. Agora, saiu a mágoa, saiu o ressentimento e eu oro de acordo com a palavra, de acordo com a verdade. E eu não sou guiada pelos meus sentimentos, mas pela fé, pela minha confiança nele. E eu oro, Senhor, abençoa aquela pessoa que me magoou. Ajude ela, Pai, a caminhar, Senhor, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Ajude ela, Senhor, a não causar mais dor nem sofrimento ao meu coração. Me ajude a perdoar se houver ainda algum sentimento contrária a essa pessoa. Peço a Ti, Senhor, para que se há alguma coisa na vida dela que está perturbando, que está aprisionando, que está causando algum sentimento ao ponto dela estar ferida com alguma coisa, ajude, cura ela, Pai. Abençoa, se possível, Pai. Abençoa ela, Pai. Permita que ela tenha paz, alegria, e se possível, Pai, leva ela para um lugar melhor, um pouco distante de mim, sabe, Pai, para que tanto ela quanto eu possamos, Pai, viver bem. Porque às vezes, para que aquela pessoa saia do seu caminho, não é desejando o mal para ela. Deus não vai atender essa oração, e eu estou aprendendo isso. É abençoando, e Ele vai, e eu tenho exemplo disso na minha vida. É uma situação que realmente a pessoa não poderia continuar comigo, de estar no mesmo caminho. E Deus abençoou a pessoa. E a pessoa foi para a casinha dela e está feliz, entendeu? Então, assim, Deus, ele faz isso, gente. O nosso Deus quer abençoar, não amaldiçoar. Eu sei que na Bíblia a gente vai ver situações
que nosso Deus castigou, nosso Deus corrigiu, e haverá o dia do juízo, e eu não quero estar do lado dos rebeldes, não quero. Por isso, gente, igual na escola, escolhe o grupo que você quer estar, permanecer, no grupo da obediência ou no grupo dos desobedientes. Só sei que o grupo dos desobedientes vai sofrer o castigo eterno, não vai ter nada que vai poder mudar essa sentença. Aqui na terra, a pessoa mata, a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo, contrata um advogado, o advogado acaba conseguindo o habeas corpus, consegue fazer com que a pessoa não fique presa, ou então diminua a sentença da pessoa, e várias coisas. Só que lá, gente... Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu filho. Só que lá, gente, naquele grande dia, por mais que nós sabemos que Cristo hoje é o nosso advogado, glória a Deus por isso, naquele grande dia, ele não vai estar como advogado nosso. Não vai estar ali para nos absolver. Não, 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 não. Então, é agora, é hoje. Minha decisão, minha escolha é de mudança, de arrependimento. Então, oremos por isso. Ore pedindo a Deus, me ajude a me arrepender, Senhor. Me ajude a mudar, Senhor. Me transforma, me faz uma nova criatura, Senhor. As coisas velhas venham a se passar na minha vida e tudo venha fazer novo. Em nome de Jesus. Pois me tens protegido. O Senhor... Também vou dar xaropinho para neném. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio. E Ele tem feito isso, e Ele faz isso. Ele nos ensina o caminho que nós devemos ir. E nós precisamos falar, Senhor, me ensina, Senhor. Me ensina o caminho que eu devo ir. E precisamos também ser humilde, pedir ao Senhor, me ajude a ser humilde, tira de mim o orgulho, me ajuda a ser humilde para aceitar, Senhor, teu conselho, aceitar que o Espírito Santo, né, me guia, né? Então, ó, o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Glória a Deus por isso, né, gente? Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas, para que obedeçam. A gente já pôde ver cavalo, pessoas montando ali, né, com carroça. Já andei muito de carroça. E eu confesso que eu chorava, gente, quando eu via aquelas pessoas batendo neles, para que eles não saíssem da rota, não mudassem de direção, né? E eu não gostava muito de ver eles apanhando, não. Mas o nosso Deus não quer fazer isso com a gente. Não quer. Mas Ele quer que a gente coopere com Ele. Eu vou guiá-lo e orientá-lo, para que obedeçam. Os maus sofrem muito. Então a palavra do Senhor já nos diz isso, que os maus sofrem muito. E eu sei que muitas pessoas devem pensar e falar, mas não estou vendo isso não. Os maus parece que estão cada vez mais prevalecendo, nada acontece com eles e tudo mais. Deus tem a hora certa para todas as coisas. Ele está dando tempo para cada um de nós. Para mim, que sou má, para você que é mal, porque não somos bonzinhos. Se hoje há justiça em mim, justiça, o que é justiça, Mayara? É fazer o que é reto, para mim e para o próximo. Isso é justiça, sabe? Se eu ganho 2 bananas,
e a professora fala, alguém fala, né, a mãe fala, divide para você e seu irmão, eu vou dividir da maneira igual. Tomar uma, eu fico com uma. Se eu tiver só uma, metade pros dois. Isso é justiça, retidão. Não é eu fazer o que eu quero, ser egoísta e não pensar no outro. Aí seria injustiça. É você contratar uma pessoa para trabalhar para você, você combinar uma coisa e depois fazer outra. É uma injustiça que você causou para o outro, causou dano para o outro, né? Então, retidão, ser uma pessoa reta, uma pessoa leal, justa. E isso só podemos ser com a graça de Deus e com pais que nos passe essas lições, pessoas que nos passe essas lições, porque eu vejo e há pessoas que aprenderam isso com os seus antepassados, né? Aprendeu a ser honesto, aprendeu a ser leal, aprendeu a ser trabalhador, sabe? E infelizmente isso tá em falta em muitas casas. E está em falta na criação das crianças hoje que são criadas por mães jovens, pais jovens, que infelizmente, não criticando a juventude de ninguém, mas a falta de maturidade, a falta de compromisso, a falta de responsabilidade está gerando filhos inconsequentes, filhos que não têm controle emocional, filhos que infelizmente não têm amor ao próximo. E amor ao próximo começa dentro de casa, começa com pais, mães equilibrados, com pais e mães com juízo, pais e mães que se respeitam, que respeita o filho, o momento que o filho está de birra e entende que aquele momento da criança de chorar tem que deixar passar, tem que chamar ela pro cantinho, ó, quer chorar? Então vai pro quarto chorar, vai lá chorar. E conversar com a criança e mostrar para ela que a decisão, a escolha dela não foi certa. Porque hoje, gente, na minha opinião, espancar, bater, por mais que a gente queira controlar a situação, corrigir, eu vejo que piora lá no futuro. A gente está vendo aí quantas pessoas que não sabem se controlar, não sabem se acalmar e vão pro braço. Quando não resolve no braço é na arma. É algo que domina a pessoa. E nós precisamos ensinar nossos filhos a se controlar. Eu preciso me controlar muitas das vezes. Preciso do domínio próprio do Espírito Santo. Para quando alguém me insulta, quando alguém se intromete na minha vida, quando alguém fala algo que eu não gostei, eu preciso, Senhor, me ajuda. Porque eu tô com vontade de responder a pessoa. Senhor, me ajuda, eu tô com vontade de dar uma voadora. Senhor, me ajuda. Não sou perfeitinha não, gente. Eu tenho sentimentos. Sou ser humano. Fico triste, fico irada, fico com raiva. Sinto sentimentos que eu não queria sentir. E eu preciso de controle emocional. Eu preciso me controlar, eu preciso me dominar. Não é dominar o outro, o que o outro falou, o que o outro fez. Eu não tenho poder para dominar o que o outro fez, o que o outro faz. Eu só tenho poder para me dominar. E o Senhor falou isso para Caim. Caim, o desejo está na porta, domina. Só que ele não dominou. Ele deixou o desejo governar ele. É uma brecha que Satanás precisa. É a pessoa não ter controle. É a pessoa desejou, vai. Então, o segredo é, quando meu filho tá com birrinha, eu preciso, cara, acalmar ele. Eu preciso deixar ele no cantinho lá. Ah, quer chorar? Então chora. Tem horas que eu preciso desabafar, gente. Quando eu tô chateada, eu preciso chorar. Eu preciso de um tempo, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, eu quero ficar só com o Senhor. E falar, Deus, me ajuda aqui que hoje eu não tô bem. Tá um negócio aqui no meu coração, uma tristeza, que se eu sair pra fora, eu acho que eu vou ferir quem tiver na minha frente. Não vou querer rir pra ninguém, não vou querer falar com ninguém. E eu me isolo mesmo. Se tiver que ficar sem zap, sem nada de rede, se eu tiver que ficar dentro do meu cantinho, eu vou ficar. Só vou sair dali quando realmente eu não vou causar dor em ninguém. Porque eu já causei.
E eu sei que dói depois, porque eu vou ter que pedir perdão à pessoa pelo que eu fiz, pelo que eu falei. Então vai só agravar a situação. Então eu prefiro às vezes ficar no meu canto e buscar a cura do alto. E ela vem no Senhor. Então, às vezes os nossos filhos precisam desse tempinho, dele chorar, dele passar. E passa, gente. Tem horas que meu filho chora do nada. Faz uma birra que eu disse um não, tudo ele quer chorar. E eu deixo ele chorar, eu explico pra ele, não dá. Depois que ele chorou, às vezes eu venho, dou um carinho nele. E cara, eu vejo como isso é libertador. Como isso me aproxima mais do meu filho. Como isso me faz me colocar no lugar dele. Entender as emoções dele. Entender que ele é um ser humano frágil e que precisa de carinho, de amor e cuidado. Precisa que eu vou controlando ele aos pouquinhos, sabe? Então, assim, a gente precisa muito do equilíbrio do Senhor. Voltando aqui. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Eu creio e recebo. Todos vocês que são corretos, alegre-se e fique contente por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Que Deus venha nos ajudar a cantarmos de alegria. E nós sabemos que enquanto nós estivermos nesta terra, teremos aflições, mas é para nós termos o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu. E nós precisamos da alegria do Senhor. Dela vem a nossa força. Sabemos que passaremos por perseguições. Sabemos que o mundo vai e já está nos odiando, porque odiou o nosso mestre, vai nos odiar também. Vai matar. A palavra do Senhor diz a respeito disso, que matarão, perseguirão, prenderão, e há países que isso já acontece. Então, a nossa esperança, gente, não pode estar no aqui e no agora. Nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus. Que nós possamos fazer como Paulo fazia e fez, olhando para as coisas do alto, esperando as coisas que o Senhor tinha prometido, que são maiores. Nada se compara com a nossa eternidade para sempre com Deus. Amém. Bom dia.